Olá pessoal, aqui é o João Vitor e no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de Química do Enem 2013 que trata de separação de misturas. Então vamos para a leitura do enunciado. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é Aí você tem 5 opções, né? Flotação, levigação, ventilação, peneiração ou centrifugação. E o comando está querendo saber qual que é o método de separação usado para retirar esse sulfato de alumínio com as impurezas aderidas. Para resolver isso, a gente precisa entender o que é, como funciona cada um desses métodos de separação de misturas. A flotação, por exemplo, consiste em se adicionar bolhas de ar, então você vai borbulhar ar aqui dentro. Para quê? Para que essas bolhas aglutinem impurezas, então as impurezas vão se reunir nas bolhas e vão para a superfície, vão para o topo daquele líquido, daquela mistura. Então você tem impurezas que vão se aderir nas bolhas e vão flutuar, vão para cima. Por isso que o nome desse tipo de separação de misturas se chama flotação, que vem de flutuar. Então essas impurezas vão se aderir aqui nas bolinhas. Depois de um tempo, essas bolhas vão formar uma espuma. Uma espuma aqui, ó, no topo do líquido, com as impurezas. Então isso é a flotação. Já a levigação consiste em passar por uma mistura sólida um líquido que vai arrastar alguns daqueles componentes e não vai arrastar tanto alguns deles. Quem vai ser arrastado ou não depende da sua densidade. É o que é usado, por exemplo, para se separar ouro, que é mais denso, de outras impurezas ali que podem ter no meio, pedras, terra, cascalho e tal. Então você tem o ouro. Mas junto com o ouro você tem partículazinhas de várias outras coisas. Na levigação você passa a água aqui, corrente, e essa água corrente vai arrastar os componentes menos densos, mais leves, enquanto vai arrastar menos os mais densos. Então quem é mais denso fica mais. Então essa água vai arrastar com ela aqui as impurezas e vai deixar aquilo tudo que é mais denso onde estava. Então você consegue separar baseado nessa diferença de densidade ali. E essa é a levigação. A ventilação consiste num processo parecido. Na ventilação a gente também tem uma mistura sólida em que você tem algo que é bem pouco denso que você quer separar de algo que já é mais denso. Aí você faz soprar vento aqui. Então você faz soprar vento aqui que esse algo pouco denso ele pode sair voando, deixando aqui só o que é mais denso aqui. Imagina, sei lá, que você está descascando amendoim torrado. A casca do amendoim é bem mais levinha, é menos densa. Se você soprar, a casca sai voando e o amendoim fica. Então é uma forma de separar também dois sólidos em que um é bem mais denso, bem menos denso que o outro. Nós temos também a peneiração. A peneiração é uma espécie de filtração para sólidos. Então a peneira, ela tem buracos, né, de um certo tamanho. E aí você vai colocar a sua mistura sólida aqui, que vão ter partículas, vão ter corpos maiores e alguns corpos menores. E ao passar pela peneira, vai sair do outro lado, vai passar pela peneira aqueles que têm tamanho menor do que os tamanhos dos furos da peneira. Então você consegue separar, por exemplo, pedras de areia ou algo do tipo. Então é por diferença de tamanho das partículas. As pedras ficam em cima, a areia fica embaixo. E por último nós temos a centrifugação. A centrifugação também é uma separação de misturas baseada na diferença de densidade. Mas ela usa o movimento circular para separar então essas substâncias ou esses corpos ali que precisam ser separados e têm diferentes densidades. Ao centrifugar, ao fazer girar essas substâncias, essa mistura, o que vai acontecer é que a parte mais densa, mais pesada,
tem maior inércia, tende a permanecer onde está, enquanto a parte menos densa tem maior movimento, mais fácil de ser movimentada. E aí, como você está fazendo força para fora, né, numa centrifugação existe uma força apontando para fora ali, desse movimento circular, você tem a parte mais densa ficando nas laterais e a parte menos densa se localizando no centro. Então, o que acontece, por exemplo, quando a máquina de lavar centrifuga a sua roupa para dar uma secada nela, porque nesse caso você está retirando a água, o excesso de água presente ali na roupa, que é sólida. A roupa fica nas beiradas da máquina e a água tende a se separar da roupa indo mais para o centro. Então a centrifugação usa essa diferença de densidade para separar esses componentes. No caso da questão, a gente está querendo separar o sulfato de alumínio que está presente na água em suspensão, ou seja, ele está na água, mas ele está misturado na água ali em suspensão, não está dissolvido, mas também não forma duas fases. É como se ele tivesse mais ou menos desse jeito aqui, ó. O sulfato de alumínio está espalhado ao longo da água, sem formar fase, mas não totalmente dissolvido, ou seja, ele está em suspensão. E ele aglutinou as impurezas, mas continua em extensão. Então, o sulfato de alumínio fez grudar nele aqui impurezas. A questão é como que eu vou separar esse sulfato de alumínio que está em suspensão dessa água. A melhor forma que a gente pode usar é usar a flotação. Porque se você jogar bolinhas de ar lá, essas bolhas de ar vão carregar, vão aglutinar os sulfatos de alumínio junto com as impurezas e vão trazer eles todos para a superfície, vão fazer eles flutuar. Então, se você jogar bolinhas de ar aqui, elas vão carregar todo o sulfato de alumínio com as impurezas para a superfície. Então, aqui você tem a possibilidade de separar ali tanto o sulfato de alumínio quanto as impurezas da água. Esse processo se chama flotação e essa é a alternativa correta, a alternativa A. Então essa é uma questão de separação de misturas do Enem 2013 e é assim que se faz essa questão.